Olá pessoal, Francisco por aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão os estudos? Pessoal, hoje nós vamos desenvolver, aprender um pouco como mesclar células em HTML, tá bom? Como fazer a mesclagem de célula. Vamos desenvolver essa telinha aqui de cadastro, onde aqui eu tenho que mesclar célula para ficar organizado, para ficar bonitinho dessa forma, entendeu? Por exemplo, essa parte aqui do cadastro do cliente, bem que está mesclado, entendeu? Aqui, ó, nessa parte do nome também está mesclado, porque senão esse input aqui do nome, ele ficaria bem aqui, ó, no finalzinho do E, né? Essa parte aqui do input do nome aqui também, aqui no final ele ficaria bem aqui, ó, no início de data de nascimento aqui, ó, do input de data de nascimento. Então, para a gente trabalhar com essas organização para fazer esses input, a gente precisa aprender em HTML como mesclar células, beleza? Então, nessa aula nós vamos fazer essas mesclagens de célula, igual a gente faz lá no Word, no Excel, tá? Onde você precisa mesclar célula para determinados campos, beleza? Então vamos aprender aqui no HTML como a gente mescla células? Então vamos lá. Quero pedir para se inscrever no canal, deixar seu like aí e ajudar a gente, beleza? Pessoal, para essa aula nós vamos precisar só do editor de código mesmo, da HTML, tá? Não precisamos do servidor Apache, dessas coisas aí não, porque a gente só vai mexer com HTML. Então eu uso aqui o Visual Studio, beleza? Vamos abrir ele aqui, vou abrir um arquivo, New Test File. A linguagem eu vou colocar HTML mesmo, tá? Vamos trabalhar com HTML. Eu coloco um sinal aqui de exclamação e dou um Enter, e ele traz toda a estrutura básica para mim do HTML, tá? Aí eu vou mudar a linguagem aqui, né? PTBR, brasileira. E o title da página nós vamos colocar assim. Vamos colocar cadastro de clientes, tá? Um cadastro de cliente. Vamos ficar muito grande, né? Vou colocar só cadastro, tá? Vai ser uma tela de cadastro, beleza? Tranquilo? Aqui dentro do nosso body aqui é que a gente desenvolve o nosso corpo, né? A gente desenvolve aqui a questão da nossa página, da nossa tabelinha, da nossa tela de cadastro que nós vamos fazer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos abrir uma table, tá? Vamos abrir uma tabela, beleza? Vamos abrir a tabela e aí nós vamos começar a fazer a nossa tabela, nossos inputs dentro da nossa tabela. Pessoal, na tabela, quando eu quero fazer uma linha, tá? Quando eu quero fazer uma linha, o que que eu faço? A tag da linha se chama tr, tá? Quando eu abro e fecho uma tr, eu abri uma linha inteira, do início ao fim, chap, beleza? Então, eu abri uma linha. Se eu quero abrir várias colunas dentro dessa linha, uma, duas, três, quatro, tanto que eu quiser, eu abro uma td, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma linha e eu tenho uma coluna, uma célula. Para a coluna existir, primeiro eu tenho que ter linha, então um depende da outra. A TD depende da TR, primeiro eu tenho que ter a linha. Para ter as colunas, a TR depende da TD, então eu preciso ter a célula, o conteúdo, beleza? Dessa tabela. Nós também temos uma tag chamada TH, que é os títulos, né, que a gente cria, tá? Cria uma linha e cria os títulos. Só que nessas tabelas a gente não vai ter, nessa daqui a gente não vamos ter os títulos, beleza? A gente vai ter só a linha mesmo com a coluna. É o título da tabela, a gente fala assim, né, que é aqueles itens em cima, tá? Mas não vamos mexer com isso aqui nessa aula, nesse vídeo. Então, beleza. Nessa primeira aqui, nessa primeira linha, com essa primeira TD, é aquela parte, né? Eu vou digitar cadastro de cliente, que vai ficar ali dentro daquela primeira célula ali, daquela primeira linha. Nesse caso aqui vai ter só essa. Só que mais embaixo eu vou precisar abrir mais uma linha abaixo, ou seja, vamos para a nossa segunda linha. Na nossa segunda linha, nossa TR, aqui eu já vou precisar de um pouco mais. Eu vou precisar de uma TD que vai guardar o nome, né? A palavra nome. Nota que o TD ele tem que abrir e tem que fechar. Aí eu vou abrir outra TD. Opa, não deu certo aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou abrir uma outra TD, abrir e fechar, né? Essa TD. Eu vou abrir uma outra TD que vai levar o input, tá? Esse input que vai ser o do nome, né? O type dele vai ser text mesmo. Vamos colocar um nome para ele. O name dele vai ser nome mesmo. E vamos colocar um size para ele de... Vamos colocar um 52, né? Ele vai ser um tamanho bem mais esticado, bem mais comprido, tá? Esse size aqui é o input onde você digita o nome, ele vai ficar um pouquinho mais comprido, beleza? Então ele vai ser 52. Vamos salvar isso aqui para ver como está ficando? A gente vai salvar na área de trabalho mesmo, tá? O nome dele vai ser CAD cliente, coloquei CAD underline cliente, nós vamos salvar na área de trabalho, tá bom? Vamos abrir ele aqui para ver como é que ele está ficando. Ele está bem aqui embaixo, ó, o meu ficou bem aqui embaixo, quase não deu para aparecer para vocês, né? Mas está aqui. E aí ele está assim, ó, CAD cliente, nome e o input. Aqui, ó, perceba aqui, ó, esse CAD cliente ele está numa coluna,
tá? E é bem aqui, aqui na frente do E do cliente tem outra coluna. Por isso que esse input aqui, ó, ele ficou distante, tá bom? Ele ficou distante aqui porque ele tem outra coluna. Então, como ele está na segunda coluna, o input, ó, ele vem aqui para frente, ó, veja que ele fica distante aqui da palavra nome. Então, essas coisas aqui que a gente tem que mesclar para corrigir, para se adaptar, para ficar bem mais organizadinho. Então, bem aqui ele já tem uma coluna aqui, ó. Então, esse cadastro de cliente aqui, por exemplo, ele não tem que ter coluna aqui na frente. Isso aqui tem que estar mesclado, ele tem que estar livre aqui. Beleza? É isso que você vai entender já já quando a gente começar a mesclar essas células, para você entender. Esse nome cadastro de cliente, a gente fez ele lá dentro de um H1 aqui, ó, tá? Vou botar ele dentro de um H1 aqui, beleza? E vou fechar ele aqui, ó. Ele fica um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho maior, ó, vai ficar assim, ó, cadastro de cliente, tá? Vai ficar um pouquinho maior, não tem problema não. Você pode quiser diminuir também, pode botar um H3, um H2, tá bom? Vamos colocar ele assim. Esse cadastro aqui de cliente, ele nem é aquele lá que vai ficar aqui em cima, né? Que a gente fez uma assim, sistema de cadastro. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Beleza, eu fiz aqui a parte do nome. Agora eu vou precisar abrir mais outra linha, né? Nós vamos precisar abrir uma linha. Vou precisar abrir outra linha que ela vai ser o seguinte: TR, né? Eu abro uma outra linha mais abaixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui logo. Deixa eu abrir um style aqui, né? Vamos abrir um style, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um style aqui, e aí eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui a table, ficar melhor de entender, né? Vou abrir a table. Aí, eu vou colocar uma border, tá? Você abre aí, border, 2 pontos, um px solid, tá? Vamos fazer isso aqui, que é para você já ir vendo que ele vai ficando dentro da tabela, beleza? Ó, pode ver que aqui eu já tenho a tabela pronta, né? Já vai ficando dentro da tabela aqui, tranquilo? Aí o que acontece? Se você quiser também ir vendo as colunas, né? A gente também já pode fazer assim, ó. Você pode também abrir um TD, né? Depois eu vou tirar isso aqui, tá? Mas é só para você vendo, ó. Como é que tá ficando, ó, né? Então a gente vai ter essa noção, ó. Perceba que eu criei aqui, né? Coloquei a table, coloquei uma border solid para ela. E aí o que eu fiz? Coloquei para a tabela, ou seja, ficou só em volta da tabela. Coloquei na TD, ou seja, ficou na coluna, né? Ficou na coluna, ficou a questão da célula, ficou a linha também, ó. Então a palavra nome está dentro de uma coluna, o input onde eu digito, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? O input onde eu digito está dentro da outra coluna, beleza? E a cadastro de cliente está dentro dessa coluna. E essa coluna aqui na frente, ó, veja que ela está aqui, ó, está livre aqui por causa desse aqui, ó. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que mesclar isso aqui, mesclar bem aqui, ó, que é para essa linhazinha aqui sair e ela ficar livre aqui dentro, né? Essa seria a ideia, beleza? Então, vamos continuar. Então, aqui, ó, nós paramos aqui nome, então eu vou criar mais outra linha aqui embaixo, né? Abaixo do nome eu vou criar mais uma linha onde ela vai receber, o CPF e a data de nascimento, né? Então, o que eu faço para criar uma linha? Eu coloco um TR, dentro do TR eu coloco um TD, aí eu vou criar uma linha com uma célula, uma linha e uma célula mais abaixo. Olha aqui, ó. Criei, ó, uma linha e uma célula. Se eu abrir um outro TD, vou criar mais outra célula aqui na frente. Se eu abrir um outro TD, vou criar mais outra célula aqui na frente. Já vai ter 3 colunas, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro TR, criei a primeira linha, né? Aliás, a terceira linha, criei a primeira coluna. A primeira célula. Nessa primeira, a gente vai criar o nome para ela de CPF, tá? CPF. Beleza, na primeira criei CPF. Na segunda eu vou abrir um outro TD e dentro dele eu vou abrir um input do CPF, tá? Vai ser text mesmo. O name desse CPF vai ser CPF e pronto. Ele vai ser o tamanhozinho dele mesmo que o HTML aí mandar pra gente, tá bom? Tranquilo, criei o CPF. Eu dei um enter aqui no TR, onde fecha o TR, só pra gente criar a próxima TD, que vai ser a data de nascimento aqui embaixo, ó. Criei o TD, vai ser aqui embaixo, vai ser data de nascimento, né? Data de nascimento, tá fechado, né? Então, se ele fechou, tá ok. Agora, eu vou abrir um outro TD, aqui abrir mais uma coluna, que vai ser o quê? Que vai ser o input da data de nascimento, ou seja, a entrada da data de nascimento.
E o type dele vai ser date mesmo, que é para já ficar aquele calendarinho, aquela máscara de entrada da data já perfeito, tá bom? Esse TR aqui que está fechando essa primeira linha, agora a gente pode voltar ele aqui para cima, ó. Pronto, né? Volta para, vamos salvar. Essas terceira linha que criamos com mais 4, né, colunas, vai aparecer aqui, ó. Entendeu? Então agora eu tenho um CPF aqui, né? Tenho o input do CPF aqui e eu tenho a data de nascimento aqui. Beleza? Aí o que aconteceu aqui? Olha, como eu abri aqui a data de nascimento aqui, o CPF aqui, ele criou mais 2 colunas aqui, ó, no final. Então assim, pessoal, para você entender como é que funciona a questão da tabela no HTML é o seguinte. Quando você vai fazer uma tabela no Word, você tem que contar quantas colunas e quantas linhas tem a tua tabela, não é isso? Então você parte do princípio do maior número de colunas para você colocar na tua tabela, né? Daí você vai mesclando. Porque se você coloca pelo menor, digamos que a tua tabela tem 8, tem uma parte que tem 8 colunas, mas tem outra parte que só tem 5 colunas. Aí você bota lá na tua tabela 5 colunas, aí vai dar problema. Você não vai conseguir mesclar, você vai ter que adicionar coluna. Então, o que você faz? Se uma parte da tua tabela tem 5 colunas, mas a outra parte tem 10 colunas, na hora de você inserir a tua tabela no Word, tu vai colocar 10 colunas, ou seja, sempre um número maior. Aqui no HTML, tu vai partir desse mesmo princípio. O que vai acontecer? Aqui, por exemplo, ó, a parte maior da nossa tabela vai ser essa aqui do CPF, ó, porque aqui você vai ter 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então, essa tabela aqui no HTML, ela tem 4 colunas, para você poder se direcionar na hora que você for mesclar as tuas tabelas. Essa informação, guarda aí, ela é importante na hora da mesclagem. Então, você tem que saber isso aqui, né? Você pega a parte que tem mais colunas e você guarda essa informação porque você vai precisar na hora de mesclar. Beleza? Beleza, então. Então, vamos passar. Agora, a gente vai criar aqui os botões. Então, eu vou precisar de mais uma TR. Vou abrir uma TR aqui embaixo. E eu vou abrir uma TD. Tá? Dentro dessa TD eu vou abrir um input, que vai ser o type dele vai ser submit, né? Que vai ser o botão enviar. Aí a gente vai colocar um values para ele aqui, o nome dele vai ser enviar, beleza? Então abrimos esse primeiro TD, vamos abrir um segundo TD? Abrir um segundo TD, ou seja, uma segunda coluna. Essa segunda coluna, pessoal, ela vai ficar aqui, ó, embaixo dessa aqui, do input do CPF. Beleza. Esse segundo TD, a gente vai abrir um input para ele também, tá? O input dele vai ser, o seguinte, a gente vai colocar para ele reset, ou seja, ele vai limpar dados, né? O values dele vai ser limpar, né? Que é quando a pessoa, salvar aqui, vamos atualizar, é porque quando a pessoa digitar aqui, né, nos input alguma coisa, aí você vai clicar no limpar, ele vai limpar. E aqui não está funcionando porque ele só funciona dentro de formulário, tá, pessoal? Aqui eu não estou dentro do formulário ainda, eu não criei o form para ele. Eu estou dentro de uma tabela, então para ele funcionar eu tenho que ter um form para ele, beleza? Então o que acontece aqui? Eu não expliquei, né? Naquela hora a gente colocou o type lá para o input do data de nascimento, eu coloquei date, foi isso? Bem aqui, ó. Coloquei date, ó. Ó como é que fica, ó. Já fica no padrãozinho, ó. Já fica o formulário, ó. Muito legalzinho, né? Você já coloca a data que você quiser. Ou também, o bom disso aqui é que você também pode digitar também, né? Eu chego aqui e eu posso digitar 11/8/2024, ele já fica com a máscara pronta, né? Isso que é bacana também, tá? Quando você coloca aqui a máscara aqui a data, coloca o date. Olha só, a nossa tabela aqui, ela está praticamente pronta, né? Nós temos o botão enviar e o botão limpar. Ele está grande assim porque eu dei um zoom, tá, pessoal? Mas é isso aqui, ó, tá? Veja que assim também fica até bonitinho, né? Organizadinho, claro, tem que voltar aqui algumas coisas, né? Mas a nossa telinha aqui de cadastro de cliente, ela está criada, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algumas configuraçõezinhas só para ele ficar um pouquinho maior, mais bonitinho, e aí a gente parte para essa questão da mesclagem, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Essa questão aqui dos input, a gente vai aumentar ele um pouquinho, tá? Como a gente criou aqui, né? Nós criamos aqui o nosso style, beleza? Aí nós vamos colocar aqui o input, tá? Abrir aqui uma sala para o input. Vamos colocar um padding para ele, beleza? Vamos colocar um pad de 8px, tá bom? E o que mais que a gente pode fazer para ficar legalzinho? Pad de 8px só para ele ficar assim, ó, ficar um pouco maior, tá? Vamos colocar uma fonte também, né? Vamos colocar uma fonte para ele ficar pouquinho maior também, que ele está muito pequeno. Vamos colocar uma fonte size para ele.
Vamos colocar uma fonte de deixa eu ver aqui, 22 pixels. E você vê aí, tá? Aí, ó. Então a gente colocou uma fonte, fica maior na hora de fazer o cadastro, né? Fica uma coisa. E aqui é o próprio botão, né? O próprio botão limpar, o próprio botão input, tá? Esses botões aqui, tanto o botão limpar, o botão enviar e o botão limpar, o que a gente faz aqui? Aqui nos botões, você cria uma classe para ele, tá? Você coloca uma classe para esses botões. Ele mudou aqui, né? Deixa eu só coisa. Você coloca uma classe para o botão, aí você coloca a classe chamada botão mesmo, né? É uma classe, né? Que a gente fala uma classe. Aí você coloca botão para o input aqui do submit. E também você cria aqui para o input aqui do do reset também, você coloca botão para ele também. Por que a gente está fazendo isso? Porque aqui a gente vai chamar essa classe do botão, tá? Botão, a gente vai chamar ela e a gente vai fazer assim. O cursor, tá? O cursor a gente vai colocar pointer, tá? Que eu gosto, porque quando você coloca o mouse em cima, ó, ele fica a mãozinha de enviar. Tá? E naquele outro exemplo logo que a gente fez também, quando colocou a mãozinha em cima, a gente pode fazer isso aqui também. Aí, deixa eu só dar um enter aqui, aí você chama a classe botão, dois pontos hover, tá? E aí a gente vai colocar uma cor de fundo, um background, uma corzinha bem, um verdinho. Vamos colocar aqui esse verdinho aqui fica mais bonito, tá? Aí quando você colocar o mouse em cima, ele fica assim, tá? Então era isso. Então, vamos partir para a questão das mesclagens de células, beleza? Então, vamos marcar. Aqui é o seguinte, vamos voltar aqui. Ah, tá, pessoal, para vocês entenderem também a questão da mesclagem de célula, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui também. Vou colocar um TR, que é as linhas, tá? Aí eu vou botar um background color, vou botar esse azul aqui. Isso aqui é só didático, é só para você aprender, tá? O que acontece aqui, ó? Perceba aqui, ó. Essa cor sumiu o nome, né? Vamos colocar uma cor que apareça o nome para vocês aí. Vamos colocar esse rosinha aqui que apareça o nome. Aqui, tá. O que acontece aqui, ó? Eu coloquei a cor nos TR, na linha. O que acontece? Essa linha, ela tá vindo até aqui, ó. Né? E daqui ela tá ficando vago, não vem mais. Por quê? Porque eu tenho outras colunas. Então, na hora que eu vou mesclando isso aqui, essa corzinha que eu coloquei aqui, né? Parecendo um rosa aqui, quando eu vou mesclando, ela vai crescendo, de acordo com o que eu vou mesclando. Por quê? Porque ele vai comendo essas colunas que estão aqui presas e vai aumentando. A mesma coisa aqui, ó, nota que aqui não tem. Aqui tem, ó, é porque o input está aqui na frente, mas você pode ver aqui na lateral aqui que você está vendo a cozinha. A mesma coisa aqui, ó, ele está indo até aqui porque ele está preenchido a linha. Aqui ele não vai porque não tem coluna, mas se eu, por exemplo, mesclar aqui, ele vai até o final. Então, para você entender isso aqui, eu coloquei essa cor que você vai já perceber. Olha só, para você mesclar a coluna, ou seja, na horizontal, correndo para frente, você usa aqui um atributo aqui, né, no HTML aqui, você usa um atributo chamado ColSpan, tá? Span ficou errado, né? ColSpan. Isso você vai comendo, mesclando na horizontal, ou seja, as colunas para frente. Para você comer e mesclando para baixo, ou seja, comendo as linhas, você usa o roll, tá? Você usa o roll, sim, roll span, tá? São esses dois atributos aqui no HTML que você vai usar. Aqui você vai comer as colunas, aqui você vai comer as linhas, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui agora. Aqui, ó, esse cadastro, o que eu vou fazer? Aqui nessa primeira coluna, né, no TD, eu preciso ir mesclando os TDs, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro do TD, no final, eu vou chamar o meu ColSpan, tá bom? E aí ele pergunta um número, tá te pedindo o que você quer. Perceba o seguinte, lembra que eu falei lá atrás que eu tenho que ver quantas colunas tem a minha tabela? E eu tenho que me basear sempre pelo número maior? Então aqui o que acontece? Ó? A minha tabela tem 1, 2, 3, 4 colunas, que é o número maior aqui do meio, certo? Então o que vai acontecer aqui? Aqui em cima eu tenho que dizer até quantas colunas eu quero comer. Olha só, eu vou colocar aqui para ele comer 2 colunas, ou seja, eu vou mesclar 2. Esse ColSpan eu mostro onde é que eu quero mesclar. Então eu botei somente 2. Olha o que acontece. Olha aí, ele comeu apenas essas 2 aqui, ó. Tá? Ele comeu a primeira e a segunda, ó. Nota que a cozinha já cresceu.
Entendeu? Aí, digamos que eu quero comer mais uma coluna, coloco 3, né? Ele vai comer mais uma. Olha só, ele vai mais para frente, ó. Ele comeu essa próxima aqui, ó, da data de nascimento, ó. E continua mesclando, ó. A cor tá correndo, ó. Como eu quero que ele vá até o final e coma tudo, eu vou botar o número máximo de colunas, que são as 4, ó. Vou botar 4 colunas. Ou seja, ele vai comer até o final, ó. Pronto, ó. Fechou aqui na última coluna. Então, ele comeu 4 colunas. Beleza? Ficou claro aí? Deu para entender? Ficou bacana, né? Então tá aqui, ó. Agora aqui ele tá tudo mesclado, ó. Veja que ele preencheu a cor tudo, ó. Então ele mesclou isso aqui tudo. Isso aqui agora a nossa tabela tá mesclada. Tranquilo? Beleza, então. Então vamos agora aqui, ó. Aí na hora que ele mesclou, o que que aconteceu, ó? O inputs aqui, ó, veio aqui para baixo, ó. Veio para cá, agora ficou pertinho do nome do CPF. Esse nome CPF, ele tá muito pequeno, né? O que que a gente vai fazer, ó? Você coloca aqui, como ele não tá dentro de nada, o certo é botar ele dentro de um label, né? Mas eu coloquei ele fora mesmo. Então como ele tá dentro de nada, o que que a gente faz? A gente coloca um asterisco aqui, tá? Opa, aqui não. É dentro do style, tá? Eu coloco uma configuração geral pro body. Coloco um asterisco, abre e fecho as chaves. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma font size para ele de 18px, tá? Só para ele ficar grande também. Ficou pequeno. Vamos colocar 22, né? Que é aquele mesmo tamanho. Aí esse cadastro cliente, ele está pegando a configuração, mas aí era só eu abrir, ele é um H1, né? Eu poderia abrir um H1 para ele e colocar configurações que eu quisesse, mas deixa assim. Então tá aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu coloquei 22, ó, nota que ele ficou maior aqui, ó. Ele já está um pouquinho maior o nome e o CPF. Beleza. Agora o que essa cor aqui de fundo, pessoal, não vai ficar. Eu coloquei só para você entender, viu? Ela comendo e ela correndo, tá? Agora o que acontece aqui? Esse nome aqui, ó, esse input, o que é interessante? Ele vem até o final, né? Aqui, tá? Para ficar de forma mais organizado. Mas ele não está vindo porque aqui eu tenho uma célula aqui, tá? E ele não deixa ir. Então, para esse input chegar até o final aqui, eu preciso comer aqui nessa célula, ou seja, eu preciso mesclar também, tá? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, lá na célula do input, tá? Do nome, cadê ela aqui? Aqui, ó. No input do nome aqui, no TD, né? No TD aqui do input do nome, eu preciso também fazer essa questão das mesclagens para ir até o final, tá? Deixa eu só achar aqui o meu rascunho aqui, tá? Então a gente vai fazer assim, vamos entrar aqui, tá? Mesma coisa, vou colocar aqui um co-span, tá? Nesse caso, a gente vai até o final também, né? Então, ele vai pegar aqui, a gente vai pegar, vamos colocar 3 só para a gente ver, né? Salvou, ó, o que aconteceu? Ele comeu as próximas, né? Aí ele comeu e finalizou aqui. Nesse caso aqui, como ele já está colocando o final, a gente pode colocar, já está no finalzinho mesmo, né? A gente já está colocando a partir do final, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, né? Aí eu coloquei 2, ele pegou essa daqui. Então a gente coloca para ele comer a terceira, né? Ou até a quarta, né? Aí ele consegue, ó. Beleza? Aí o que está faltando aqui? Ou a terceira ou até a quarta. Então ele vai sair comendo e ele consegue alinhar aqui o cantinho. O que aconteceu aqui na data de nascimento? E aqui também no CPF, ó. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho, ou o size aqui, né? Você pode diminuir o tamanho do nome. Por exemplo, nota que aqui eu coloquei 52, né? Vamos colocar um 50 para ver. Ó, é que ele já diminuiu muito, né? Vamos colocar um 51. Só para ele ficar aí, ó. Aí você também pode aumentar o tamanho da data de nascimento, mas como a gente vai tirar essa cor de fundo, até que não vai atrapalhar muito não, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente vai tirar essa cor de fundo já já também, vai tirar as linhas também, então ele vai ficar bem... É porque ele só está dando esse detalhe aqui por causa da cor de fundo. Por exemplo, 50.5, deixa eu ver se altera muito. Se não, a gente só deixa que ele vai ter... Ó, diminuiu muito, né? Então, vamos colocar um 51 mesmo, e depois, quando você tirar a cor, ele volta ao normal. Tá aí. O que a gente precisa mais aqui? Aqui na questão dos botões não precisa, né? Aqui eu não vou precisar, ó, aqui eu não preciso, nessa parte do botão limpar aqui, eu não preciso mesclar, porque aqui na frente, ó, eu não vou ter nada, tá? Eu não vou ter nada, então eu não preciso fazer essa mesclagem, mas se você precisasse, não tinha problema. Tá. Agora vamos dar uma olhada aqui um pouquinho na questão das linhas, né? Aqui eu formatei, eu mesclei para frente, né?
Agora, se eu quisesse, por exemplo, mesclar aqui dentro, ó, digamos que eu quisesse mesclar a linha do nome e a linha de CPF, ia se tornar só uma linha, vamos dizer assim, ó. Então, o que acontece aqui na linha do nome, né? A mesma coisa. Aqui a linha do CPF, por exemplo, é a terceira linha, né? Terceira linha. Então, eu conto do mesmo jeito, ó, uma linha, duas, três, quatro linhas. Então, essa tabela ela tem 4 colunas e 4 linhas. Então, o CPF, por exemplo, é a terceira linha, né? Então, aqui no nome, no TD do nome, o que, que eu faria? Eu faria row, span, tá? E a terceira linha seria mesclada, né? Então, eu colocaria 3. Terceira linha seria mesclada. Então, olha o que, que acontece aí, ó. Ó, ele mesclou, ó. Ela tá mesclada aqui, né? Ela mesclou, ó, ficou só um, mas olha só. Ficou tipo lá no Word, ó. Ficou uma mesclada, mas ficou uma em cima, uma linha aqui em cima e outra linha embaixo. Claro, o CPF aqui pulou para frente porque ele saiu daqui, né? Então, automaticamente a tabela aí você teria... Seria, eu só tô dando esse exemplo aqui, né? Não é o caso dessa tabela, mas seria uma tabela caso, digamos que aqui você tivesse, tipo, nome, pai e mãe, aqui nesse lugar do nome. Tipo, pai e mãe. Aí aqui teria mãe, aqui embaixo teria um input com pai, claro. Você teria que organizar a sua tabela dessa forma. Eu só mostrei isso aqui para ver como é que ele mescla para baixo, ó. Entendeu? Então perceba que ele mesclou, ó, o nome e o CPF. Automaticamente, né, ele jogou aqui o CPF para uma próxima, para a próxima coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Agora essa tabela teria 5 colunas. Aí eu teria que ajeitar aqui também, né, ou mesclar. Entendeu? Então é isso, ó. O rowspan, ele mescla para baixo as linhas, se você precisar ir numa tabela sua. E o colspan, ele mescla na horizontal, para frente, né, pegando as colunas, tá? Claro que isso aqui eu só coloquei para exemplo, não é o nosso caso aqui da nossa tabela. Deixa eu voltar ao normal, tá? Então, nossa tabelinha bonitinha, ela é assim, voltada ao normal, tá? Vamos tirar essa cor de fundo aqui do TR, eu não preciso dela, tá? Ela foi só para exemplo, beleza? Nossa tabela basicamente é assim. Eu não preciso também aqui no meu TD, só foi só para você ver também, tá? Só foi para você ver também a questão das linhas, tá? Na verdade ela vai ficar assim. Aqui, voltando aqui, eu dei uma parada no vídeo rapidinho. Então é o seguinte, pessoal, para a gente terminar aqui, para a gente organizar aqui esse cantinho aqui, né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai diminuir ele um pouquinho, você coloca ele 50, né? O size dele aqui, tá bom? Você coloca 50, aí aqui na table, na Solid, o que, que você vai fazer? Você vai dar uma vírgula aqui e vai abrir o TR, para pegar no TR também. E aí, a gente vai atualizar, e aí ele vai conseguir definir direitinho esse cantinho, ó. E aí você consegue ter essa organização melhor aqui, beleza? Então a nossa tabelinha, praticamente ela está pronta, está preparada, né? Aí o que, que você precisa aqui? Só para a gente terminar a configuração, aqui para ficar igual, basicamente parecido com aquele que nós tínhamos feito lá. O que, que você precisa fazer aqui? Você pode colocar aqui na table, né, aqui na parte da tabela, a table aqui, o que, que a gente faz? Você coloca assim, ó, você coloca um margem left, tá? 25%, tá bom? E um margem top, você coloca 5%, né? Você coloca 5%, beleza? Aí o que, que vai acontecer? Ó? Ele vai baixando aqui, tá? Aí você verifica onde é que você quer. Se você quer um pouco mais baixo, né? Se quiser um pouco mais baixo, coloque 10. Aí você vai configurando aí de acordo com o que você queira, tá? Ó, veja que já está muito legal. Aquela linhazinha aqui em cima que nós fizemos, aqui também, ó, naquele nosso exemplo, abaixo aqui da tabela, deixa eu só colocar aqui, ó, abaixo da tabela você pode colocar um BR, tá? E colocar um HR, tá? O que, que vai acontecer aqui, ó? Você vai colocar uma linha, tá? Fica bonitinho também, né? Uma linha abaixo da tabela. E aqui em cima, nota que, você lembra que tinha uma cozinha? Só lembrando, viu, pessoal, se você quisesse que isso aqui funcionasse, o botão enviar e o limpar, você teria que abrir um form, tá? Aqui, ó, essa tabela ela teria que estar dentro de um formulário, tá? Ó, teria que estar dentro de um formulário, beleza? Teria que estar assim, aí os botões todos iam funcionar. Você pode até testar isso se você quiser, beleza? Como o intuito desse vídeo aqui é apenas fazer a parte da tabela, então não vamos entrar nessa área aí. Beleza. Aqui em cima você pode criar uma div chamado cabeçalho, tá? Cabecalho, vamos colocar para ela aqui, ó, uma div chamada cabecalho, tá bom? Aí dentro dessa div cabecalho você poderia colocar, por exemplo, sistema de cadastro, que era o que tinha lá no nosso lá, né? Você poderia colocar assim, ó, sistema de cadastro, tá? E no final aqui você poderia também colocar um HR, tá bom? Você colocaria aqui um HR, beleza? Aí o que, que acontece? Só que para essa div aparecer, você tem que fazer uma configuração para essa div, tá bom? Senão ela não vai aparecer para ti, cabecalho, né? Então aqui no final aqui do estalho, você coloca ponto cabecalho,
beleza? Aí nós vamos abrir aqui uma chaves, e aí eu vou colocar para ela o seguinte, eu vou colocar para ela um ident, tá? Que é uma largura, né? A gente vai colocar 100%, porque ela vai chegar até lá no final, beleza? Um height, que é a altura, vamos colocar 80 px, beleza? E um background para ela, background cor, tá? Eu coloquei preto aqui, mas a gente coloca um cinzazinho, né? Bem fraquinho aqui, tá bom? Coloquei preto só para ele aparecer. Vamos salvar aqui, né? E tá aqui, ó. Aí ele já aparece aqui, ó, tá? Sistema de cadastro. Aqui ele tá dando essa diferença aqui assim, ó, aqui no cantinho, porque a gente não zerou, né, a página. Você pode zerar aqui a página HTML, ó. Você pode colocar, por exemplo, margem 0. Aí ele vai zerar tudo isso aqui, ó, entendeu? Aí ele vai aqui pro cantinho, ó, entendeu? E aí a nossa telinha de cadastro com o formatar, né, a célula tá pronta, tá criada, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha conseguido fazer aí. Qualquer coisa aí de negativo ou positivo, deixa nos comentários aí pra gente, beleza? Até um próximo vídeo, pessoal!